Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar o seu último limite e dar o melhor de si. Essa frase é de Ayrton Senna, que viveu exatamente isso que ele dizia. E isso é interessante porque eu repito sempre, né, para quem me acompanha, que nós precisamos oferecer o nosso melhor. Né? Eu aprendi isso ao longo da minha carreira profissional. Nós nunca podemos ficar na zona de conforto. Nós temos que entregar os melhores resultados possíveis. Nós temos que surpreender os nossos clientes, os nossos líderes, as empresas onde nós trabalhamos. Sempre faça isso. Nunca fique na zona de conforto. Nunca fique na linha da mediocridade. Supere expectativas, surpreenda. Ofereça o seu melhor. Tenha certeza que isso vai valer a pena. A maior fábrica de iPhone da China, a Foxconn, tem vivido protestos violentos dos trabalhadores por conta dos lockdowns em relação aí à pandemia lá na China. Né? Trabalhadores da maior fábrica de iPhone do mundo, localizada na China e de propriedade da taiwanesa Foxconn, foram espancados e detidos após protestos por melhores salários e exigências de controle da Covid-19 nas instalações da empresa. Isso agora, recentemente, nos últimos dias isso. Vídeos foram postados nas redes sociais, Weibo e Twitter, mostrando os trabalhadores protestando durante o dia em Zhengzhou, uma província na China Central, com alguns entrando em confronto com a polícia de choque e pessoas com trajes de proteção contra a pandemia. A Foxconn confirmou os distúrbios oficialmente, inclusive divulgando uma gravação dizendo que lamenta profundamente o que está acontecendo, né? Mas o que se vê aí são diversos vídeos com os trabalhadores dizendo que vão defender os seus direitos, vídeos com pessoas com os rostos ensanguentados, dizendo que estão sendo agredidos, que estão apanhando das forças de segurança, que estão sendo lançadas bombas de fumaça e gás lacrimogêneo contra as pessoas, né? Enfim, nós estamos vendo aí já uma situação de saturação da sociedade chinesa, porque essa política de Covid-0 da China, ela está começando a apresentar fissuras, porque os casos não param de acontecer, não é? E a China continua mantendo severos lockdowns e a população está cansada, né? Imagine, isso começou em 2020, né? Eles foram o primeiro país a ter o surto de Covid. Então a população está cansada dessa dinâmica que o governo quer impor, continuar impondo, né? E o que se percebe é que pode ser que uma onda de protesto e manifestação comece a crescer. Onde vai dar isso, não sabemos, né? Para quem tem uma idade um pouco mais antiga, vamos dizer assim, tem já uma certa idade, vai lembrar que em 1989 nós tivemos o massacre da Paz Celestial, onde diversos jovens foram assassinados à luz do dia pelas forças militares chinesas, né? Poderemos ver novamente manifestações como aquela eclodindo no país, poderemos ver de novo forças de segurança agredindo e matando pessoas naquela proporção, não sabemos, mas precisamos acompanhar o que está acontecendo na China. Há uma insatisfação, essa insatisfação cresce, essa insatisfação está crescendo e tomando corpo no território chinês. Há uma dificuldade muito grande do governo reconhecer que essa política de Covid-0 fracassou, né? Está fracassando. Há uma dificuldade deles admitirem isso. Uma parte significativa da população não foi vacinada, há um número de idosos enormes não vacinados e nós ainda temos aí a situação de as vacinas que estão sendo ministradas no país são vacinas deles, eles não permitem a vacinação com vacinas, por exemplo, da Pfizer, da Johnson, da Moderna,
e as vacinas chinesas têm menor eficácia contra essas novas variantes e desde o início sempre apresentaram menor eficácia. Então, diante disso, está aí o cenário instaurado de instabilidade. Fora que a própria economia chinesa vem sofrendo com esses lockdowns, isso prejudica a economia chinesa, gera mais insatisfação também, e isso prejudica o mundo, né, em linhas gerais, porque a China é uma das locomotivas do mundo, né? Então, se a China está rateando, acaba de alguma maneira contribuindo para o mundo também ratear, já que o mundo também está vivendo uma desaceleração por conta aí de processo inflacionário, alta de juros, né? Então, este eu diria que é o principal drive que nós precisamos acompanhar para 2023. Parece, né, quando a gente olha para o que está acontecendo na China, é que nós estamos naquele início de 2020 ainda. É como se estivéssemos voltando no tempo e estivesse iniciando a pandemia, né? Na verdade, agora, recentemente, atingiu o maior número de casos desde o surgimento da pandemia lá na China. Só que agora, você 2 anos depois, está vendo, ao invés de Wuhan, vendo o coronavírus aparecendo em outras cidades, como Xangai, a própria Pequim, né? E isso tem gerado fechamento de indústrias, fechamento de empresas, gerando confinamento de milhões de pessoas, né? Em Xangai, por exemplo, 26 milhões de moradores foram obrigados a ficar confinados em casa, exceto quando submetido a rodadas periódicas de testes em massa. Qualquer pessoa com resultado positivo era levada compulsoriamente para centros de quarentena e ali ficavam em locais que não eram considerados os mais adequados por restrições de até 7 dias sem nenhuma privacidade, né? Nas últimas semanas, mais de 340 milhões de pessoas na China foram colocadas sob algum tipo de restrição, mais de 340 milhões. Então isso não tem como dar certo, né? Isso não tem como se firmar de pé, né? O principal conselheiro médico do presidente Joe Biden, o Anthony Fauci, que tinha sido também conselheiro na época do Donald Trump, ele declarou que os Estados Unidos estão finalmente fora da fase de pandemia explosiva que levou quase 1 milhão de mortes no país. Estamos realmente em uma fase de transição, de uma desaceleração dos números para uma fase mais controlada e endêmica, disse Fauci numa entrevista ao The Washington Post. Os Centros de Controle e Prevenção dos Estados Unidos estimam que quase 60% do país já contraiu o Covid. A União Europeia acredita que esse número esteja entre 60% e 80% de sua população. E diversos países estão abrandando as restrições relacionadas à mobilidade, a mecanismos de proteção, né? Estão vivendo já uma outra fase muito mais confortável, porque as vacinas impediram os casos mais graves e resultaram, né, na queda do número de mortos. Na China, isso continua muito distante, essa realidade dos Estados Unidos e Europa, de outros países, continua muito distante, porque a política que eles adotaram, impulsionada pelas autoridades centrais do país, levou a um jogo, vamos dizer assim, de gato e rato, com o governo instalando regimes de quarentena severos em comunidades inteiras, mesmo que esses casos mais recentes de contaminação se mostrem menos letais e perigosos. A China foi a primeira a entrar na pandemia e está sendo a última a sair. Veja vocês, né? Que coisa impressionante isso, né? Porque é um país que desenvolveu a tecnologia e tudo mais, mas está tendo aí uma condução totalmente anacrônica do combate à pandemia, né? É lamentável. Em Xangai, o governo chinês também está vendo seus poderes de censura e repressão testados em seus limites. Existe uma crescente raiva do público sobre as maneiras e as dificuldades dos bloqueios, escassez de alimentos e o estado sombrio de alguns centros de quarentena proliferou nas mídias sociais chinesas, com os assessores do governo tentando excluir a todo custo essas mensagens e esses vídeos. Em alguns
casos, esse pânico que está sendo visto hoje, esse contexto que está sendo visto hoje, lembra muito o início da pandemia em Wuhan, né? A censura tem sido mais eficaz atualmente do que foi há 2 anos atrás, disse Xiao Qiang, pesquisador de liberdade na internet da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eles não podem resolver a raiz do problema. As pessoas veem que o governo pode estar cometendo um erro desastroso e eles tentam, de alguma forma, evitar que isso seja alardeado pelos meios de comunicação. Essa nova variante, a Ômicron e as suas subvariantes, né, elas conseguiram romper as defesas chinesas. Os bloqueios que foram feitos em Xangai não conseguiram conter os casos, e isso tem acontecido em outras províncias, inclusive em alguns distritos de Pequim. Ou seja, abandonar toda essa estratégia que não está dando certo e fazer uma vacinação em massa com vacinas ocidentais seria o caminho. Mas esse parece ser o caminho que o governo não quer seguir. Esse parece ser o caminho que o governo não quer seguir. E isso vai gerar, vamos dizer assim, problemas para a maior economia da Ásia, e isso vai gerar também problemas para a economia mundial, né, por conta da sua pujança, da sua magnitude. Isso também vai afetar a todos, não há dúvida. Então vamos continuar monitorando, eu acho que esse é o drive mais importante que a gente tem que acompanhar. Tony Robbins diz o seguinte: não importa quantos erros você cometa ou quão devagar progrida, você ainda estará à frente de quem não está tentando nada. É isso. Então, seja flexível para com os erros, seja capaz de se adaptar quando você cometer um erro, quando você cometer uma falha, e siga em frente, aprenda com os erros e vá em frente, porque você vai estar à frente de quem não está fazendo nada, e isso é ótimo, isso já vai lhe dar uma grande vantagem diante da vida. Quero aproveitar e responder aqui algumas mensagens. O Danilo, ele me mandou uma mensagem: parabéns, vejo os minoritários passando a agir realmente como pequenos sócios e ajudando a empresa. Obrigado, Danilo. Nós seguimos aí nesse movimento de estimular a criação do grupo de minoritários, estamos fazendo isso com o Luiz Barsi Neto. As pessoas que quiserem participar desse grupo de minoritários, basta fazer aí a migração de suas ações para XP. Se tiver dúvida a respeito disso, entre na página do Instagram @acionistaoi, @acionistaoi, criada pelo Ricardo Mauro, para tirar todas as suas dúvidas. É importante fazer essa portabilidade, não vai lhe custar nada, você pode transitar apenas as ações da XP, e neste grupo, com a assessoria do Barsi Neto, nós vamos estar reunindo ações da Oi. Quando tivermos 5% das ações reunidas, poderemos então bater na porta da Oi e indicar um conselheiro independente. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa tentativa, é isso que nós estamos tentando fazer. Portanto, continuamos com essa bandeira. E a outra é pelo fim dos aluguéis. Os aluguéis de ações, que chegaram a 780 milhões de ações alugadas, agora está com 603 milhões de papéis alugados. Então reduziu bastante, mas ainda tem muito, ainda há muito o que ser feito, viu? Então acorde para a vida, porque se tem 600 milhões de ações alugadas, uma delas pode ser a sua. Então acorde para a vida. Deixe de ser bobo, porque quem ganha com o aluguel de ações da Oi são os fundos de investimentos, que derrubam o papel da Oi, pega o seu papel, joga a ação no chão e devolve a você a ação depreciada e ganha nos movimentos especulativos. Põe dinheiro, ganha ali na variação de 8%, 10%, em uma semana eles ganham caminhões de dinheiro às suas custas e você recebe de volta uma ação depreciada, ou seja, fazendo papel de otário. Me desculpe toda a franqueza, viu? Então vamos acabar com o aluguel de ações. Isso nos compete, temos que nos ajudar a fazer isso acontecer. Então, descemos de 780 milhões de ações alugadas para 603 mais ou menos. Temos que seguir em frente, não podemos
achar que já está bom. Temos que jogar esse aí próximo do zero, ok? Conto com vocês aí para seguir em frente nessa batalha. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!